pergunta uma terceira vez, abre o coração de Pedro no meio. Ele se entristece, enfim, Pedro tem sentimento, porque ele era uma pedra, Petrus, o seu nome, pedra. Ele se entristece, descai o semblante, e ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor diz para ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E o Senhor por 3 vezes disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Porque Pedro estava preparado para o reino nessa terra, assim como muitos de nós pastores, atrás de um império pessoal, ou um comérciozinho chamado igreja. Isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho verdadeiro. Pedro estava preocupado com as suas coisas, com o seu jeito. Quando Jesus pergunta para ele se ele apacenta as ovelhas, Jesus estava querendo mostrar que qualquer pessoa que nasceu de novo, que conhece o Senhor, vira um apacentador. Ninguém que conhece o Senhor é dissidente, é murmurador, é doente, é reclamão. Pedro era uma pedra difícil de se lapidar, e o Senhor demorou para entrar no coração dele. Rabugento, resmungão, briguento, puxava a espada, reclamava, fazia as perguntas mais difíceis, algumas eu separei, eram feitas por ele. E quando chega lá em Atos dos Apóstolos 2, na descida do Espírito, está todo mundo embriagado, levanta Pedrão, totalmente mudado, né? Totalmente transformado. Jesus até mostra quem ele seria. Fala assim: Pedro, vou falar um pouco do teu futuro. Lá em João ainda, quando tu eras moço, cingias a ti mesmo, e ia para onde tu queria ir. Mas haverá um tempo que outro virá e cingirá a ti, e te levará para onde você não quer ir. Falando com que morte ele haveria de glorificar ao Senhor, Jesus anuncia a morte de Pedro, dizendo que seria feito de uma maneira que ele não queria. Quer dizer, antigamente, Pedro, você fazia do teu jeito. Quando você se converter a mim, você vai fazer do meu jeito, glorificado seja o nome do Senhor. E falar sobre avivamento, e dar um estudo sobre caráter, parece que são coisas diferentes. Mas avivamento, infelizmente, foi colocado dentro da igreja evangélica que avivamento é dinheiro, que avivamento é carro, que avivamento é casa, que avivamento é falar em outras línguas, é ter dons espirituais. E avivamento genuíno vem de um coração quebrantado e contrito, de alguém que decide se liberar, ou se libertar de si mesmo para seguir o Senhor, para carregar a cruz. Ele nega a si mesmo para carregar uma cruz que não é dele. Avivamento começa com mudança de caráter, avivamento começa com banho de humildade e de simplicidade. Nesse texto de Mateus 16, 15 e 17, dá para a gente ver mais ou menos quem é esse Pedrão. Olha os alvos de Pedro, olha as perguntas que Pedro fazia. Mateus 16, de 15 a 17, versículo 15, por favor. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizem que sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Presta atenção, naquele versículo, Pedro traz uma revelação inteligentíssima, espiritual, de quem era realmente Jesus, e ninguém tinha certeza de quem era Jesus. Até os discípulos várias vezes mancaram, recalcitraram quando falaram de Jesus. Verdadeiramente é o Filho de Deus, olha, eles tinham certas dúvidas, e Pedro agora traz uma revelação, que o próprio Jesus se espanta. Versículo seguinte, disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro é essa coisa, capaz de ter uma revelação da própria boca de Deus. Um homem que, se você está nessa roda e ouve Jesus falar isso dele, se espantaria dizendo como ele é usado por Deus. Mas se passar alguns minutos, Pedro também se mostra uma outra pessoa. Versículo 22 do mesmo texto. Hoje vai ser em tom de estudo para o que a gente quer fazer. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo dizendo,
tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Para um pouquinho aí, ele chama do lado, quando Jesus anuncia a sua morte, aqui diz, tenha compaixão Deus de ti, em outra versão, tenha compaixão de ti mesmo. Ele vai, leva Jesus para um canto, chama a atenção de Jesus, repreende a voz de Jesus, e ainda pede para o Senhor ter misericórdia da própria vida, acusando-o de não ter misericórdia nem da sua própria vida. Isso não vai te acontecer, de modo algum te acontecerá, achando que Ele é o Senhor de Jesus, e não ao contrário. Aliás, isso é comum na igreja cristã. Jesus para alguns é o gênio da lâmpada, 3 pedidos e eu estou próspero, 3 esfregadinhas de mão e eu tenho um carro, como se todas essas porcarias fizessem o caráter de uma pessoa. Amém? A Bíblia diz que as riquezas do homem não consistem nos bens que ele possui. Ele pode possuir todas as riquezas do mundo, desde que elas não sejam senhor do seu próprio entendimento. Versículo seguinte: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Escuta bem isso aí, vamos prestar atenção. Vamos ver esse texto nos pormenores, nas minúcias. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Disse a quem? A Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro era o Satanás? Por acaso Pedro era o capeta? Nós sabemos quem era o capeta, e não era Pedro. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas nas coisas dos homens. Quantas vezes nós pensamos nas coisas de Deus, e quantas vezes a gente só para pensar nas coisas que são nossas? Eu vi uma pregação de um pastor dizendo que o diabo viu Jesus crucificado e começou a rir. Olha lá, olha aí. Uma conversa entediosa e uma pregação estranha. Uma coisa que o diabo não queria que Jesus morresse e ressuscitasse. Ele tenta impedir aqui. Havia um plano para essa ressuscitação. Havia um plano para que Jesus morresse e ressuscitasse, e era um plano divino. Aqui ele diz: para trás de mim, Satanás. Então um homem, eu vou falar por versículos, tá? Que há 4 versículos atrás estava sendo chamado de mais do que feliz. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. E agora o próprio Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro era um homem de nuances. Vamos traduzir para hoje? Pedro vinha no culto de domingo e saía chorando, dizendo: Deus falou comigo. E na terça ele estava quebrando pau com a mulher já. Pedro reúne a família e fala de Jesus. Na segunda de manhã. Na segunda noite ele ameaça espancar um filho. Pedro é aquele cara que reúne a família para falar sobre moral e bons costumes. E à noite ensina o filho a dar uma quebrada de asa, a fazer um esquema. Dá para ser feito. Pedro era um homem de dubialidade. Não havia no seu caráter uma conversão verdadeira. Não há avivamento sem pelo menos a intenção da conversão verdadeira, de entrega ao Senhor. Não dá para viver. Eu aprendi uma coisa e eu não sei se eu vou conseguir explicar. E parece altivez, não sei se todos vão conseguir alcançar. Mas foi muito difícil para mim ter que escolher entre amigos e Deus. Porque esses amigos supostamente estavam em Deus. Muito difícil escolher entre a justiça de Deus. É meu amigo, mas é amigo de Deus? É minha amiga, mas é amiga de Deus? Age como uma amiga de Deus? Age como alguém que serve o Senhor? Fazer opções talvez seja a coisa mais difícil do Evangelho. Em Mateus 18, primeiro a gente vê ele preocupado, falando coisas boas. Depois a gente vê ele com vida com Deus, depois vê ele com vida com o diabo. Olha como é que ele é. Primeiro mostra ele com vida com Deus, depois mostra ele com vida com o diabo. Agora mostra ele com outra preocupação. Mateus 18, 21, 22. Olha, essa pergunta que ele vai fazer para Jesus, me perdoem se eu faço juízo de valores, é capciosa.
tem um ar de, desculpa, é tudo humano que eu estou falando, tá bom? Eu não estou chamando o Pedrão, nosso pedraço, de sem vergonha, mas tem um ar meio sem vergonha, sabe? Tem alguma coisa por trás dessa pergunta. Sabe quando tu está com alguém na cabeça, doido para enfiar uma pancada bem dada, e fica perguntando assim, ai Senhor, eu só queria 5 minutos, né? Graças a Deus que o diabo não faz o mesmo a teu respeito, né? Pedir para Deus 5 minutos de você. Mas olha só essa pergunta. Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Ele não disse, até quantas vezes eu pecarei contra o meu irmão? Ele estava pescoço com alguém, ele estava bravo com alguém muito chato, inconveniente, sistematicamente pecador. Ele perdoou uma, perdoou duas, perdoou 3, ele falou, vou enfiar a mão nesse maluco, eu vou quebrar a cara desse cara. Ele falou, Senhor, até quantas vezes eu devo aturar fulano de tal? Porque ele não disse, até quantas vezes eu posso pecar e alguém me perdoar? Ele não disse assim, até quantas vezes eu aturo quem peca contra o Senhor? Até quantas vezes eu devo aturar quem peca contra a minha família? Ele falou, contra mim. Aí Jesus responde lá, versículo seguinte, respondeu Jesus, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na verdade, muita gente faz conta, não, esse número foi feito para ser infinito. Porque uma pessoa que peca com você por dia 70 vezes 7, fica tranquilo, o próprio Deus mata ele para você. Nem Jesus vai aguentar. Vai ser chato assim na Austrália, não é possível. 7, não precisa nem 70 vezes 7. Se tu tem um cara que te perturba 7 vezes por dia, já é um sinal de que quando der uma trovoada na rua, se esconde em algum lugar, meu filho. Que o raio vai lamber ele dessa forma. Já pensou você conviver com um sujeito que peca contra você por dia 70 vezes 7? Vai ser chato, o próprio anjo, o Senhor de Deus, passa uma espada nele, não é possível. Mas o que, na verdade, brincadeiras à parte, para descontrair, esse número é infinito. A intenção é que não haja fim nesse número. A intenção é que eu entenda que o pecado é permanente, que o perdão é permanente, e o pecado é um estado. Preste bem uma atenção. Quando uma pessoa peca com você, você costuma dizer assim, pô, de novo, e às vezes não é de novo, é a mesma vez, porque o pecado não é um ato, é um estado. A pessoa que está cega pelo pecado, ela vai cometer várias coisas contra você, não haverá momento de lucidez, a não ser que ela retorne a sua vida com Deus. Então fala, caiu 10 vezes, caiu uma, é uma queda, é um estado. Estão entendendo? Preocupado com perdão, que até onde eu posso dar uns espancos, né? Já que eu vou liderar essa igreja aí, já quero saber quanto tempo eu devo aguentar o fulano de tal, né? Já devia estar até com alguém no coração. Você já passou por isso, né ou não? Eu acho que já, eu tenho certeza que você um dia acordou e falou, Senhor, é tão bom te servir, porque se eu não te servisse hoje, eu ia encontrar fulano de tal naquela festa, ele ia ser primeiro com o meu bolo, eu ia engasgar ele com o bolo. Não é assim? Eu lembro que isso aconteceu comigo. Eu fui provocado numa festa, e alguém falou, não vai nessa festa que vão te provocar. Eu falei, pô, eu sou crente, eu tenho que aprender a me controlar. E fui lá, e o cara que era um cara que eu tinha uma diferença com ele, e eu havia ameaçado ele algumas vezes, né? Algumas, no plural. E quando chega na festa, eu agora crente, ele me tratando mó bem, então ele fez uma brincadeira bem ofensiva que homem não faz com homem. Eu soberbaço, falei assim, não tem problema, não vai me atingir. Aí ele fez de novo. Falei, não vai me atingir, mas para. Aí ele fez a brincadeira de novo, e eu acabei com a festa na casa da minha irmã. Eu não lembro quantas coisas voaram, quantas vezes eu quis jogar ela de cima para baixo. Falei assim, novo convertido, estou na graça, eu sei que eu vou ser perdoado, mas Senhor, era meu sonho pegar ele, o senhor não está entendendo? Para me sentir pleno no evangelho, eu tenho que ter pelo menos dar um soquinho, não é? Você nunca passou por isso? Você está lá em casa louvando a Deus, todos os seus vizinhos estão ouvindo você louvando a Deus, daqui a pouco ouve você gritar feito uma doida.
10 minutos depois? Sim ou não? Medo. Vamos mudar de assunto, né? Se você vai começar a lembrar de certas pessoas aí, vai começar a botar a faixinha do Rambo, vai começar todo mundo a sair um a um. É um monte de vezes que é para perdoar, hein? Perdemos as contas, e para, hein? Acho que todos nós passamos esse momento. Todos nós passamos esse momento. A diferença é quem consegue dar a outra face pelo Senhor. Mateus 19, olha as perguntinhas do apóstolo Pedro, do discipulão lá. Olha as perguntinhas da criança para Jesus. 27, 28, me perdoe dizer apenas um pensamento meu. Existe uma outra pergunta capciosa agora. Então Pedro, tadinho, Pedro, todo mundo, acho que alguém soprava no ouvido de Pedro, não é possível. Um cara, sabe o laranja da empresa? Fala assim, será que eles vão pagar hora extra? Não sei, pergunta a você, vai sempre alguém levantar a mão. Sempre é o mesmo bobão que... Olha só. Tomando a palavra, a palavra estava com alguém. Tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós temos deixado tudo e te seguimos. Que recompensa a gente vai ter? Quer dizer, e aí, vai chuviscar na horta, não vai? Como é que é esse negócio? Lajã, Caraminguá, e aí? A troco de que nós estamos fazendo isso mesmo? Está aí uma prova de que ele não conhecia o reino. Ele conhecia o reino dessa terra. Pedro achou que era líder de uma rebelião, e que Jesus vinha para tomar o reino nesta terra. Quando ele negou Jesus, ele não negou o Jesus, rei dessa terra, ele negou o espiritual, que ele não entendia o que era aquilo. Como vai se deixar morrer? Se fosse para ir para a pancada, ele puxava a espada, porque ele não conhecia o reino de Deus. Então ele pergunta, e aí, como é que vai ser esse negócio aqui? Tem uma recompensa, tem um qualquer, como é que é isso? Versículo 28, ao que lhe disse Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Falou assim, tu vai perder tudo agora, mas eu te dou num reino lá em cima que você não conhece, é futuro, pode ser? Você acha que pode ser sim ou não, meu irmão? O que vocês acham? Eu sei que vai dar um silêncio danado na igreja, a gente quer agora, né? Não é isso? A gente quer para agora, e algumas igrejas incitam isso. Irmãos, Deus dá qualquer riqueza, dinheiro e prosperidade para as pessoas, quando isso não é o alvo delas. Aprendam isso. Ele chama isso de demais coisas, de acréscimos à nossa vida. Isso não é o principal. Valores de ética, valores moral, valores cristãos são os principais da nossa vida. O resto vem. Amém? Ficou desanimado não, né? Porque vai receber só. Ficou não, né? Aí, eu vou fazer uma brincadeira agora, viu, Joãozinho? Eu vou fazer uma brincadeira. Aí Jesus ganha Pedro, né? Jesus falou, já sei como é que é esse cara. E aí vai ter uma conversa amorosa com ele. Olha que lindo, como é que Pedrão foi muito bem cuidado. Lucas 21, versículos de 31 a 34, por favor. Vamos ver a conversinha de Jesus com ele. Assim também, vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Olha que conversa espiritual. Versículo seguinte, em verdade vos digo que não passará essa geração, sem que tudo isso se cumpra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olhai, será que eu anotei certo isso aqui? Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida, aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, ou como um ladrão, deve estar escrito. O próximo versículo, por favor. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Volta um versículo, por favor. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações
se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Ele começa a dizer para um cara que está preocupado com recurso, com um cara que está preocupado com essa terra, com um cara que está preocupado com as coisas aqui de baixo, dizendo, não é isso, nem terá isso, nem vai ser assim. Começa a trazer esse cara para uma realidade que ele não esperava. Começa a dizer para ele, não é só aqui, existe algo maior para você. Então o tratamento da vida de Pedro, e você vai ver até eu tentar terminar, não foi uma coisa de 5 minutos, foi um trabalho difícil, foi um discipulado com uma das pessoas mais difíceis. Agora, se Jesus conseguiu fazer isso com Pedro, eu tenho certeza que fará conosco. Vamos ver o início da grande mudança da vida dele, vamos entrar já nele mudadinho. Abram para mim Atos 5. Vamos ver a criança mudando. A mensagem chegou aí. Atos 4, a partir do versículo 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se levantou o número dos homens a quase 5.000. Pedro agora começa a ser um homem sem medo de morrer, imparável, destemido pregador do evangelho. O avivamento está associado à pregação do evangelho. Não há pessoas avivadas que não preguem a palavra. Não há pessoas avivadas que não ajudem alguém. Não há pessoas avivadas que não sejam apacentadores. As pessoas que estão no evangelho por elas mesmas, algumas coisas receberão de Deus, porque o Senhor é bom. Mas saiba de uma coisa, nós estamos aqui por um propósito específico. A sua vinda aqui está sendo feita por Deus com um propósito específico, além daquilo que você sonhou para você mesmo. Grandes coisas fará o Senhor, amém? Pedro começa a se tornar um homem imparável. Atos 5 corrobora. Atos 5 a partir do versículo 17. Levantou-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Deitaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirando-os para fora disse: ide e apresentai-vos no templo e falai ao povo todas essas palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando porém o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Olha o que aconteceu. Eles foram presos para não falar de Jesus. O anjo vai lá, tira eles e manda eles voltarem para falar de Jesus. Eles voltam para o templo para falar de Jesus. Tudo isso liderado por Pedro, um homem grosseiro, um homem terco, um homem teimoso. E vou terminar, porque eu preciso entrar no momento de intercessão. Mas antes de terminar, vamos ver a carta, vamos ver os ensinamentos de Pedro. Vocês sabem que Pedro escreveu. Vocês não vão reconhecer esse homem. Vamos lá para 1 Pedro 1,17, por favor. Vamos ver esse homem mudado.
E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Agora ele está falando sobre temor, e ele era o mais destemido e o mais desrespeitoso dos seguidores de Jesus. Agora ele está dizendo que uma pessoa deve andar em temor. Por isso que as pessoas querem mudar à força. As pessoas acham que conseguem mudar o seu status no Evangelho à força. Ah, mas você está no outro nível. Ninguém está no outro nível. Busque você o nível de Deus para a tua vida. Temos que ter temor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O que faz com que você não faça coisas que Deus não quer que você faça é ter o coração cheio do temor de Deus. Eu gosto muito da mudança de Pedro. Eu acho muito legal o jeito que ele era e o jeito que ele é. Eu disse para vocês, já repeti algumas vezes, ele para escapar, quando falaram para ele, quando Jesus estava sendo crucificado, perguntaram para, esse aí é um deles. A Bíblia diz que Pedro começa a praguejar. No original diz que ele fala palavrões. Ele queria escapar, então ele começou a falar palavrão. Eu não sou um deles, falou um monte de palavrão. Os caras falam como eles. Ele falava palavrão, mas os caras não escutavam palavrão, porque não tinha como escapar. Ele já estava com o Senhor. Então às vezes a gente acha que pode escapar da mão de Deus, a gente acha que pode se afastar, desviar, fazer o que quiser lá fora. É uma questão de tempo, o Senhor vai te trazer de volta. Você é propriedade de Deus, e nem força, nem violência, é o amor do Senhor que vai te constranger. Glorificado seja o nome do Senhor. Aliás, amor, eu ia aprender amor com Jesus, com Pedro não, né? Pedro ia ser exemplo de amor para algum de vocês? 1 Pedro, versículo 22, agora desse mesmo capítulo. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, a alma foi purificada obedecendo à verdade. Ele está apregoando que nós devemos ser obedientes para que haja uma mudança no nosso coração. Olha que meigo, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Versículo 23. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, o qual vive e permanece. Eu queria que você parasse nesse texto aí. Eu tenho tanto texto para ler, eu não vou poder, porque eu tenho uma determinada coisa que eu preciso repreender aqui hoje. Prestem atenção. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Quando ele fala do novo nascimento, que é feito pela palavra de Deus, ele diz que isso vive e permanece. Ele está dizendo, eu não nasci apenas daquilo que eu escutei, mas eu nasci de uma nova semente. Uma semente divina mudou o meu coração. Eu sou polêmico, vocês sabem disso. E eu, dando uma palestra para pastores, eu disse assim, inclusive falei isso no conselho de pastores, sair vivo está bom demais. Eu disse assim, olha pastores, sabe qual é o nosso problema? Consertar o velho homem. A gente tem trabalho com adolescente, um monte deles não nasceu de novo. A gente tem trabalho com jovens, um monte deles não nasceu de novo. A gente tem trabalho com irmãos, um monte deles nasceu de novo. Depois a gente tenta consertar. Aí tem trabalho de casais, um monte de cônjuge não nasceu de novo. Depois a gente tem trabalho para drogado. A gente quer consertar o cara que usa droga, em vez de ensinar ele a nascer de novo, aí ele nascer de uma nova semente, aí ele buscar Deus. Eu costumo dizer, a melhor forma de libertação é conseguir levar uma pessoa para o colo de Deus. Quando ela bater lá, ela vai ser totalmente transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. É outro tipo de semente. Eu fui criado numa igreja que, se você fosse visitar uma congregação de gravata, te dava oportunidade. E nessa igreja específica, nós tínhamos um irmão que tinha um retardamento mental. Às vezes ele usava bermuda com terno em cima, gravata, usava tênis. Então ele tinha um certo retardamento mental. E às vezes ele usava só terno na igreja. E ele falava um monte de coisa. Ele ficava simulando língua estranha com a mão e falava um monte de coisa. O pastor novo assume a igreja, aqui em Santos. Assume a igreja e diz assim, olha para a igreja e só vê uma pessoa de terno. O irmão que era...
E ele quer ganhar a igreja, de uma maneira humana. E diz assim: irmãos, Deus me disse que eu devo dar a oportunidade para aquele nosso irmão ali. O irmão sobe, pega o microfone e começa a xingar todo mundo de palavrão. Você é isso, você é isso, você é isso. Porque ele é doido, tadinho. Porque não são pessoas que querem servir a Deus como Deus quer, mas querem inventar coisas novas. Essa igreja, se você chegasse de gravata em algum lugar, você recebia oportunidade. Mas como é que a gente sabe quem é a pessoa para dar-lhe oportunidade? Como é que a gente sabe que uma gravata mudou alguém? É um terno que muda alguém? Se a irmã tivesse um saião e um cabelão, não estou falando mal da igreja não, que eu amo, até hoje amo, morro de saudade. Se a irmã tivesse um cabelão e um saião, a irmã tem oportunidade para cantar, mas alguém disse para o senhor que ela canta, aí subiu umas coisas, que é isso, Jesus Cristo, um dragão? Aí sai fogo. As coisas de Deus por si mesmo se aplicam. Nós queremos forçar coisas nas coisas de Deus. Uma pessoa não quer mudar. Há uma resistência no coração, e esses cultos são os mais difíceis. A resistência no coração das pessoas para mudarem. A resistência no coração de pastores, para que eles tenham um verdadeiro encontro com Jesus. Nós não somos números. O avivamento virá quando você crescer o máximo que você puder para baixo, e encontrar o Senhor, diminuir, deixar que Ele cresça, permitir que o Senhor trabalhe na tua vida, seguir ordens, adorar a Deus, não pelo aquilo que o seu coração quer, mas aquilo que é a vontade de Deus, que geralmente dista muito daquilo que eu quero para mim. É aprender a abrir mão de coisas que eu não queria abrir mão, que eu não estava preparado para abrir mão. E eu não estou pregando a abnegação absoluta, que Deus não faz nada, Deus não abençoe, não. Eu estou pregando para você que você quer um avivamento. Vai ser necessário permitir que o Senhor transforme o teu coração. Não vai ser com um coração de pedra, Pedro. Porque não adianta você vir para uma igreja e nós expulsarmos coisas da tua casa e da tua vida, e lá fora você volta a ser a mesma pessoa. Tem um texto que Jesus diz assim para Pedro. Eu tenho muitos aqui, eu não vou falar. Diz assim: Pedro, olha que texto pesado. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Diz, na cara de pau. Falou: Pedro, você não é crente. Mas na cara de pau. Pedro, líderzão, falastrão, que pedia a palavra. Jesus olha com o maior carinho para ele e fala: Pedrão, deixa eu te contar uma coisa legal. Quando você se converter, ajuda teus irmãos. Por um acaso o senhor está dizendo exatamente o que eu estou dizendo. Você não é crente, só você que acha que é. O avivamento começa com mudança de base, o avivamento começa com mudança de caráter, mudança de estrutura. É o que Deus quer fazer com você: visitar a tua casa, te curar, te abençoar, visitar os teus filhos, que a presença de Deus venha sobre ti, não vá mais embora, que a graça do Senhor te alcance como nunca, que os dons espirituais saiam no seu coração, e Deus te use como instrumento poderoso para a evangelização. Põe Jesus como alvo. Você pode ter perdido a crença, você pode ter perdido a esperança em Deus, mas Deus acredita em você. Ele tem esperança que é possível mudar o coração do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Não importa qual é o problema, não importa qual é a droga, não importa qual é a doença, nada é páreo para a mão de Deus. Quando Deus vier sobre você, quando o Senhor vier sobre a tua casa, o avivamento começa com o nosso caráter. A descida do Espírito é uma das coisas mais legais que existe. Todo mundo fala, né, as línguas estranhas, e cada um se ouviu falar. Eu fico observando Pedro. Pedro é muito legal. Pedro levanta com uma calma, todo mundo sendo chamado de cachaceiro, e ele fala assim: irmãos, uma mansidão, que é a vontade de perguntar: tu é quem? Tu é o famoso quem? Quem é esse cara? Irmãos, Deus não fez você, olhe para mim, para ter sobrenome colocado pelos outros. Falso crente, só é crente na igreja, só é não sei o que, não sei aonde. Deus não fez você para ter essa pecha.
O nome quem te deu foi o Senhor. Para de aceitar apelidos dados pelo diabo. Não adianta dizer que Jesus é o Filho de Deus e depois ter que ouvir de Jesus: para trás de mim, Satanás. Irmãos, a seguir a vontade do Senhor não é uma coisa simples, mas é para nós e é possível. Agora, você está preocupado com uma casa? Isso não é nada para Deus. Está preocupado com o teu casamento? Isso é o foco de Deus, a tua família é o foco de Deus. Deus não ama mais a família dele do que ama a tua, porque você é a família de Deus. Quando Deus pensa no filho dele, nos filhos que ele tem, ele pensa no teu filho, ele pensa no teu esposo, ele pensa na tua mulher. Você é a família de Deus. É o que Deus quer, a mudança do teu coração. Permita que o Senhor entre como nunca. Permita que todo mal saia da tua vida. E eu vou falar daqui a pouco sobre esse texto que Jesus olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Saiba, Jesus não estava falando para Pedro, mas estava falando para alguém que estava no ouvido de Pedro. Quando Pedro se aproxima e fala: tem misericórdia de ti mesmo. Ele: para trás de mim, Satanás. Ele viu de quem era a boca, de quem eram os lábios. Quem está falando na boca de Pedro? Quem está falando no coração de Pedro? Quem está falando no teu coração? Está ouvindo uma voz dizendo que a tua família já era? Para trás de mim, Satanás. Está ouvindo uma voz que você deve arrebentar tudo, quebrar tudo e sumir? Para trás de mim, Satanás. Está ouvindo uma voz que você deve desistir da sua própria vida? Para trás de mim, Satanás. Está ouvindo uma voz que você nunca vai ser nada na vida? Para trás de mim, Satanás. Não permita que a voz do diabo permeie os teus próximos passos. Tua vida pertence ao Senhor. Deus vai te guiar pelo caminho que Ele escolheu para você. Deus vai te guiar passo a passo. E se veio esse turbilhão emocional na tua vida, isso vai passar. Todo mundo passa sofrimento, todo mundo passa decepções, mas Deus jamais nos decepciona. O Senhor jamais mente para qualquer pessoa. Quer um avivamento? Deixa Ele entrar no teu coração. Eu gosto muito, e eu citei domingo, que ele, quando aparece na praia, os discípulos não reconhecem ele, tão rápido, né? Engraçado, você escapa de Deus um pouquinho, já não reconhece mais ele. É assunto para outro dia, mas tão rápido. Aí Jesus falou assim: vocês têm linguagem de hoje, vai, tem um peixinho para nós aí? Tem não, vai lá, volta lá, manda a rede para o lado direito, igual da outra vez na multiplicação. Botaram a rede do lado direito. Quando eles voltaram, e eu disse isso domingo, já tinha uma fogueira acesa, já tinha peixe, e já tinha pão. Eles lutaram, trabalharam, obedeceram e receberam. Então são dois modelos de vida cristã: uma em que você trabalha e é abençoado pelo seu trabalho e por sua obediência, e a outra modelo que faz parte de fases, é aquela que Ele mesmo provê o peixe e o pão para você. Tem hora que a porta se fecha, tem hora que o porto está ruim, tem hora que o Brasil está em crise, você está jogando a rede e o peixe não vem mais, ele fala: fica tranquilo, vem para a praia. Quando você chega na praia, já tem fogo, glorificado seja o nome do Senhor. E quando tem fogo, meu irmão, vem o peixe. Quando vem o peixe, vem o pão. Jesus continua fazendo coisas sobrenaturais. É necessário que uma pessoa que se diz serva do Senhor tenha vida sobrenatural. Eu duvido, viu, gente, de pessoas cheias de conhecimento bíblico, críticos, acha que sabe tudo, mas não tem nada de sobrenatural na vida. Então, para mim, uma pessoa natural. Tem graça sem conhecimento, não serve para nada. Conhecimento sem graça não serve para nada. Os dois são irmãos siameses, não se separam, irmãos siameses, sem tomar muito cuidado. Geralmente quando se separa, um deles morre. É necessário permitir que o Senhor entre no nosso coração hoje. E vou contar algo para vocês. Eu tive uma visão com essa igreja. Eu tive muitas visões boas com essa igreja, mas eu tive uma que não era boa. E eu via um determinado espírito tomando conta da vida de alguns aqui. Aí fora eles dão um nome de mulher para esse espírito. Eu não gosto de nomear. Não gosto de dar moral. Para mim, diabo é diabo. Esse espírito
ele é conhecido por sexualidade e por sensualidade. Mas os ingênuos associam a sexo. Sensualidade está muito acima de sexo. Sensualidade tem a ver com sedição, tem a ver com separação, tem a ver com divisão, tem a ver com destruição de lar, tem a ver com voz de Deus no teu ouvido para tu deixar tudo, tem a ver com voz de Deus na vida dos teus filhos e filhas. De alguma forma, ele achou que se estabeleceria na vida de alguns de vocês, mas por bondade de Deus, Deus nos revelou, nós vamos repreender isso hoje. Eu não sei qual é a área da tua vida que entrou, e quando entra, meu irmão, se apossa, faz bagunça. Vou dizer uma coisa para vocês, nem todos vão entender o que eu vou falar agora. Se você chegasse na tua casa agora e lesse o Salmo 91 do lado da tua cama, tu ia descobrir quem dorme com você de verdade. Tem gente que está traindo para a sua própria cama. Tive uma visão completa. No dia seguinte da visão, eu estava dentro da administração da igreja, para ver todos os papéis, quero ver tudo. Estou entrando nos papéis da associação, estou entrando nos papéis da igreja, vamos ver até onde entrou. Quero ver tudo. Mas eu vi alguns de vocês. E Deus me fez convocar esse culto como se fosse uma reunião. Eu sei que alguns visitantes não vão entender, mas vão ser abençoados por tabela. Nós vamos repreender esse espírito que está tentando destruir a tua casa. Nós não sabemos até onde alguns de nós permitiu para que isso acontecesse. Isso que eu estou falando para vocês não é comum em igrejas também. Não importa. O que importa é a gente ser sério para Deus. E hoje é um dia que eu tinha que dar esse estudo sobre caráter, para você identificar quem está falando no teu ouvido. Quem você é? O Pedro do passado ou o Pedro do futuro? O homem do temor, do amor, do respeito, ou o homem que está perguntando, tem que perdoar até quanto, hein? Porque não perdoa porque Deus muda coração, perdoa porque a Bíblia diz que tem que perdoar, mas ele mesmo não quer. Não perdoa porque sabe que é a vontade de Deus. Não ama porque é a vontade de Deus, mas ama porque a Bíblia diz que tem que amar. Que não houve uma transformação. E quando há uma transformação de coração, essas coisas são naturais. Começa de algo sobrenatural, mas passa a se tornar natural. Pessoas que têm credenciais, pessoas que se dizem alguma coisa no Evangelho, mas que destroem os seus parentes dentro de casa. Pessoas que dizem ser coisas para Deus, mas estão permitindo que o diabo destrua o seu casamento, destrua as suas finanças, destrua seus filhos e filhinhas, com coisas que você nem sabe que está acontecendo. Sensualidade por todo lado, banho de sensualidade, banho de sensualidade, banho de sensualidade. E nós estamos mastigando, e estamos comendo, e o nosso caráter está fazendo a versão inversa, está indo para o lado inverso, ele está demolindo, ele está destituindo, nós estamos perdendo valores, nós já não buscamos mais a Deus, já não existe mais temor, já não existe mais obediência, porque estamos permitindo que coisas ruins entrem na nossa vida. E tem mais, eu não vi só essa congregação não, já liguei para um pastor conhecido e falei, cuidado que você vai cair. Ah, tá bom, vou orar. Você não está entendendo o que eu estou te falando. Cuidado que você vai cair. Não, então, vamos se reunir para orar. Você não está entendendo o que eu estou falando, você não está me escutando. Para de falar e escuta. Cuidado que você vai cair. Eu quero orar por vocês hoje. Tive um tempo de jejum hoje, e algumas pessoas aqui da igreja também. Porque a gente quer repreender tudo que está entrando na tua casa de maneira sutil, de maneira suave. Se nessa oração você passar mal, você vai ter que vir aqui para frente, só para a gente te ajudar. Quero convidar você a estar de pé. E peço para o grupo de louvor, só tocar uma música, se ela for condizente com o que nós estamos falando. Quero convidar o grupo de louvor. Se não tiver uma canção condizente com a espiritualidade, o tamanho da nossa responsabilidade, apenas dedilha.
Faz sem voz. Nessa oração intercessória, eu quero orar para que a tua doença vá embora. Principalmente a tua doença psicológica, a tua doença física, que vem de um outro lugar, que venha de cunho maligno, de cunho maléfico. Muita gente aqui hoje está se deixando seduzir por pessoas, por mensagens de pessoas que não são de Deus. Alguns aqui, inclusive casados, estão se deixando levar por vozes de demônio. Jesus está dizendo para nós hoje: para trás de mim, Satanás. Porque Deus quer que você seja o Pedro do futuro. Não a pedra que faz pergunta para saber até onde pode ir. Até onde eu devo perdoar? E um qualquer, vai sobrar um qualquer para nós aqui, estamos trabalhando, larguei tudo. Aliás, esse tipo de Pedro está cheio por aí. Muitos deles usam gravata, usam terno e são chamados de pastores. Está cheio. Gente que não entendeu o chamado. Mas é uma questão de tempo. Figueira vai balançar de um jeito. Eu quero orar por você. Eu não quero que ninguém venha aqui na frente, eu só quero que você ore comigo. Se você não quiser orar, eu te respeito. Nós vamos repreender todo espírito de sedução, de mentira, de contenda. Alguém sabe o que é sedução? A sedução, ela parte geralmente de uma mentira, ou de uma verdade parcial. Geralmente quem seduz não fala uma verdade, ele fala a tua verdade. A sedução tem a ver com falar aquilo que alguém quer ouvir. Quando é no evangelho, você é usado demais. Cuidado com sedução. Ou que quando você abre a boca, cuidado com sedução. Grande é o Senhor. Mas olha, se eu fosse teu marido, se eu fosse tua mulher. Engraçado, por que você não está casado fazendo isso com teu marido hoje? Está sem marido, né? Estranho, você é tão boa, né? Tão maravilhosa, o que está acontecendo? O que deu de errado no caminho? Deus não deve concordar com você, né? Sócios se degladiando, líderes perdendo a paz um com os outros, porque se permitiram seduzir por coisas que não são de Deus. Esse espírito, pouca gente sabe disso, mas ele traz muitas doenças. Muitas doenças. Tem muitas doenças que são espirituais. Eu quero fazer uma simples oração essa noite. Não estou preocupado com atos. Eu nunca me preocupo com efeitos físicos. Muito pelo contrário. Se puder que não haja efeito nenhum, o culto foi melhor. Pastores gostam de distrações, porque aumenta a sua autoridade diante de pessoas, porque jogam para a torcida. Eu também não posso falar sobre isso hoje. Eles querem ver pessoas gritando, falando coisas, apenas para dizer: olha que eu repreendi. Não, que o Senhor repreenda aquilo que Ele quiser repreender. Crescer para baixo é a única saída para o nosso povo. A única saída para a igreja cristã ser o que ela está sendo, no nível que ela precisa ser, é crescer para baixo. Na simplicidade, na humildade. Não é uma competição de moda, não é uma competição de gente, não é uma competição de instrumentos. O evangelho não tem nada com isso. Falar isso para os nossos pastores é difícil. Algumas de nossas igrejas vivem apenas de campanha, é uma pena. Geralmente são pastores que não se converteram. É uma pena. Isso só quem faz é Deus. Campanha, irmãos, é vida no altar. Campanha é chegar em casa, dar um assopro, tirar todas as folhas do altar. Onde você se encontrava com Deus, lembra? E falar para o chefe: chefe, voltei. Deixei que outras coisas tomassem a minha mente, mas eu voltei para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Amém? A nossa vida com Deus, nosso altar, não, esse é o congregacional, mas o nosso altar pessoal.
onde a gente dobra o nosso joelho, ou sentado, ou de pé, encosta num cantinho da nossa casa, que só Deus conhece. A gente fala: Senhor, eu estou aqui. É nessa hora que Deus se mostra mais Deus do que nunca. Amém? De maneira bem suave. Senhor Deus, segundo as visões que o Senhor nos deu. Só quero dizer para você, meu irmão, que se você passar mal nessa oração, vem para frente. Vai ter gente aí tremendo muito, dor de cabeça, passando mal. Se isso acontecer, tomara que não. Eu estou enjoado. Vem para frente, a gente ora por você. As intercessoras podem vir aqui também. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, tomamos autoridade no nome que é sobre todo nome, e lançamos esse nome como uma onda que se joga contra o rochedo, e que mais cedo ou mais tarde vence o rochedo. Em nome do Senhor Jesus, essa noite invocamos a que o Espírito do Deus vivo esteja sobre nós, primeiro, purificando nossos pecados, limpando as nossas falhas, perdoando nossas intenções maldosas, maléficas, malignas. Seja quebrado essa noite toda a cadeia. Demônio, ele já mostrou você. Sai da vida do nosso irmão agora. Espírito de prostituição, de perversões sexuais. Você que faz tudo isso escondido da tua esposa, porque você tem parceiros, e macula a sua parceira. Senhor, Espírito de Deus, começa a tomar esse ambiente com muita paz. No teu caminho, Senhor, assopra as doenças. No teu caminho, Senhor, vai tirando o impedimento. No teu caminho, vai trazendo um banho de temor. No teu caminho, Senhor, vai jogando para fora tudo aquilo que não vem de ti. Seja destruído agora toda ação do inferno contra a tua casa. Toda obra de bruxaria contra a tua casa vai saindo agora. Todas as obras do diabo, todas as obras feitas em altares contra você, tua casa, os teus filhos, saem agora. As roupas que te levaram para fazer trabalho, tudo aquilo que está travando a tua área sexual, tudo aquilo que está travando a tua área financeira, a tua área espiritual, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, todo mal sai da tua casa agora. Leve essa doença, vai tirando toda doença, todo mal, tudo aquilo que toma conta do teu corpo, tudo aquilo que tenta destruir a tua vida, todo espírito de morte, de engano, sai agora. Em nome de Jesus. Todo mal contra a tua família, contra os teus filhos, contra o teu esposo e a tua esposa, todos os males contra a tua saúde, o espírito de morte que ronda a tua casa, tentando te destruir física, emocionalmente e espiritualmente, o espírito de sedução que já está na tua mente, que tem destruído todos os teus relacionamentos. Ele te dá e depois ele te tira, ele põe no teu caminho e depois ele te sabota. Todo mal vai saindo da tua casa agora. Todo espírito contrário contra essa igreja, contra esse ministério, contra qualquer departamento, contra qualquer pessoa do louvor e da adoração, contra qualquer trabalhador dessa casa, todo mal sai em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, o grande e poderoso Senhor. Seja subjugado, seja repreendido o espírito demoníaco agora, em nome do Senhor Jesus. Se você sentir que você está passando mal,
Se você sentir que você está enjoado, olha, eu estou passando muito mal, está acontecendo algo comigo, vem aqui, não deixa de vir aqui na frente, ou você vai voltar para casa assim. Nós não queremos que você fique assim. Todo espírito de mentira, todo espírito que tomou sua mente, que faz com que você minta sistematicamente, espírito de suicídio. Muitas vezes você se pega dizendo: a morte para mim seria melhor, eu quero expulsar. Faça como essa moça que veio para frente. Se você não estiver bem, eu quero você aqui. Hoje é o dia. Disse que alguma coisa entrou na tua casa, no teu casamento, tem que sair. Todas as doenças da tua vida agora sejam quebradas agora, contra a tua cama, contra os teus negócios. Todo mal vai saindo agora. Há um trabalhar de Deus. Olha, eu estou vendo espírito de morte. Você ia matar alguém. Tem uma pessoa aqui que anda armado e é assassino e entrou aqui hoje. Deus não quer que você faça isso. Nós repreendemos esse demônio de morte na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal sai agora, espírito de morte, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa o teu filho, tira todo o mal da vida dele. Tudo aquilo que o diabo tenta fazer contra ele seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal sai e nunca mais volte. Guarda o teu filho, liberta, tira toda a cadeia. Tudo que vem para travar, para atrapalhar, sai agora em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor nos mostra altares. Presta atenção. Deus me mostra altares que foram feitos no passado, mas que nunca foram renegados. Altares que em algum momento entraram na tua casa, estão de pé e estão vivos até hoje. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal sai agora da tua vida. Seja quebrado cada altar de morte, de engano, de destruição da tua família, de doenças. Foi feito um trabalho contra você, e todas as vezes que você se aproxima de alguém, ou se apaixona por alguém, ele espera que isso aconteça, e quando acontece que você acha que chegou o teu momento, dá algo de errado. Tua vida está travada nessa área, tua vida está amarrada nessa área. Todas as amarras essa noite caiam por terra. Seja quebrado todas as amarras, seja quebrado todas as algemas, todos os trabalhos que o diabo tem feito contra a tua casa, contra a tua família, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal sai, não volta mais. Que a mão de Deus venha sobre ti hoje. As tuas finanças, todo o dinheiro que você tem desaparece. Todo negócio que você entra dá errado. Tudo que você põe a mão dá errado. E quando sobra um dinheirinho, você vive gastando em remédio. A tua vida está totalmente travada. Tudo que você faz, o carro você bate, tudo vem para corroer as poucas coisas que você tem. Esse espírito seja repreendido essa noite agora, em nome de Jesus. Todo mal sai agora. Agora eu quero pedir, Pai, que tu entre só em corações. Olha corações agora. Sentimentos de ódio, sentimentos de mágoa, pessoas que estão desejando a morte de outros. Tamanho é a dor pelo que foi feito contra elas. Todas as vezes que elas se pegam odiando, elas pedem perdão, mas o ódio continua. Eu peço que o Senhor ande nessa congregação agora e vai libertando, e vai liberando pessoas como essa, com o coração preso, com o coração totalmente amarrado às coisas que são lá de fora, com ódio mortal, com vontade de morte, com sede de sangue, mais do que sede de justiça. Pessoas que só terão paz, só tem paz quando vê o outro sem paz. Senhor, trabalha de maneira maravilhosa nessa noite. Continue quebrando todos os altares, todos os ídolos, tudo aquilo que tem travado o coração. E agora, Senhor, as doenças, Senhor, todo câncer, todo mal, toda dor, pressão alta, todos os problemas do coração, tudo aquilo que vem para atrapalhar a vida dos meus irmãos, seja quebrado agora. Arranca com mão forte toda a doença, tudo aquilo que foi colocado por alguém no passado, que foi enviado pelo mal, e essa pessoa não tem força para repreender, porque não tem uma vida contigo.
todo espírito de vício. E olha, apenas me escutem, quando eu falo espírito de vício, as pessoas associam a droga, a cigarro, a bebida, mas tem pessoas que são viciados em pessoas e não conseguem se livrar. Depois que essa pessoa saiu da tua vida, você nunca mais foi gente. O teu coração está preso, o teu coração foi embora junto. Ela já vive com outra pessoa, ela já tem uma outra vida, mas você não consegue mais se levantar. Todo espírito de vício vai saindo agora essa noite. Seja quebrado, toda doença psicossomática, toda doença envolvendo drogas, tudo aquilo que vem para destruir, para atrapalhar, para quebrar, todo mal, tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que vem para atrapalhar a tua casa, a tua vida, os teus relacionamentos, os teus romances, a ideia de um casamento feliz. Se você não para em emprego, porque toda vez que você está bem, acontece algum problema, todo esse mal seja quebrado. Você vive desempregado, você não tem dinheiro para pagar suas contas, porque tudo acontece com você. Se for escolher alguém para ser mandado embora, sempre será você. Todo esse mal sai da tua casa agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal sai agora. Nunca mais volte até essa vida. Senhor, que isso seja a base para o verdadeiro avivamento, que são pessoas livres, curadas e que conseguem nascer de novo para a glória do teu nome. Que a bênção do Senhor te visite agora, todos vocês. Que sejam dias de portas abertas, que sejam dias de surpresas, que sejam dias em que Deus vai te abençoar e você terá uma alegria a qual você não tem há muito tempo. Que sejam dias que a graça de Deus te alcance. Que sejam dias em que as algemas, que você vai sair daqui hoje sem dezenas de quilos nas tuas costas, porque os pesos do mal vão sair da tua casa e da tua vida. Que sejam dias de liberdade, de libertação, de graça, de bondade de Deus. Sejam dias de sinais, aonde você se mantenha firme na casa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal sai agora. Tenha um coração livre, tenha um coração liberto, tenha um coração pronto para ser abençoado por Deus. Que metade do teu peso, esse filho que você carrega na cabeça, esse peso que destrói a tua vida, saia essa noite. Você sai daqui leve, com a paz de Cristo dominando o teu coração. Que todo mal saia e nunca mais volte a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse culto vai continuar, tá bom? Precisamos continuar. Levante sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com você, tua casa, tua família. Quem acredita, diga amém. Haverá um fenômeno na vida de muitos de vocês hoje. Você vai sair daqui dizendo: olha, alguma coisa aconteceu, eu estou leve. Você que vive oprimida, você que vive oprimido, Deus não quer isso para você. Acredite, não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer te abraçar, Deus quer te libertar, Deus quer te trazer paz, uma paz que excede todo entendimento. Deus abençoe a todos vocês, até domingo, meus irmãos, vão em paz.